queridos alunos do quarto ano. Vamos lá para mais uma aula de história? Hoje a gente vai falar sobre as fontes históricas, os tempos e os primeiros tempos. Mas o que são fontes históricas, professora? As fontes históricas são os registros produzidos pelas diversas sociedades que existiram no passado. Registros estes que trazem consigo diversas informações que permitem um trabalho de reconstituição dessas organizações sociais. Então, são considerados fontes históricas esses recursos produzidos e utilizados por esses seres humanos para fornecer informações sobre o passado, como, por exemplo, fontes escritas, diários, obras literárias, revistas, jornais, cartas e documentos pessoais que podem fornecer muitas informações sobre acontecimentos, pinturas, fotos, charges, que podem revelar muitas informações sobre a época em que foram produzidas, objetos como vestidos, roupas, acessórios, ferramentas de trabalho, móveis, brinquedos, materiais escolares, acessórios em geral, de utensílios domésticos, que também são fontes históricas para o estudo cotidiano das pessoas que viveram em épocas passadas. Sobre o conhecimento e fato histórico, não existe maneiras sobre contar o que aconteceu, não tem mais como, já aconteceu. Então, esses fatos históricos não têm como ser alterados. No entanto, é possível que haja diferentes interpretações sobre o mesmo fato histórico. Dependendo da maneira como cada historiador analisa essas fontes históricas, ele pode interpretar e chegar a uma determinada conclusão. Eu trouxe aqui algumas imagens de fatos históricos que aconteceram, importantes para os nossos conhecimentos. No dia 13 de maio de 1888, foi abolida a escravatura, houve a extinção da escravidão. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram até o nosso país. No dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência do nosso país, tornando-se um país independente de Portugal. No dia 20 de julho de 1969, o homem pisou pela primeira vez na Lua. No dia 11 de setembro de 2001, houve um atentado às Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Bom, em relação aos tempos e primeiros tempos, o calendário é o modo de contar e dividir o tempo. Nós usamos um calendário cristão. E esse calendário ele divide o tempo em dias, semanas, meses e anos. O primeiro calendário, ele surgiu na Mesopotâmia por volta de 2700 a.C. Provavelmente entre os sumérios, que foi aprimorado pelos caldeus. O calendário ele possuía 12 meses lunares de 29 ou 30 dias e serviu de base para o adotado pelos judeus, que é esse da esquerda. Como cada mês começava na lua nova, o ano tinha 354 dias, ficando defasado em relação ao calendário solar. Para resolver o problema, os caldeus acrescentaram um mês a cada 3 anos. O primeiro calendário solar foi criado pelos egípcios, que é esse calendário à direita, em meados do terceiro milênio antes de Cristo. Muito mais preciso, já tinha 365 dias. Hoje utilizamos o calendário gregoriano, que não sofre influência do movimento dos astros. Ele foi criado em 1582 pelo Papa Gregório XIII, que reformou o calendário juliano, que é uma herança do Império Romano. Então, falando sobre séculos, os séculos, eles correspondem à separação em período de 100 anos. A representação dos séculos ela é feita através de números romanos, também chamados de algarismos. Os séculos eles são nomeados com números ordinais, de primeiro ao 10º, e cardinais, que vão do 11 em diante. O século I corresponde ao período de primeiro até o ano 100. O século II corresponde ao período do ano 101 até o ano 200. O século III vai do ano 201
até o ano 300. O século atual é o 21, que começou no dia 1º de 2001 e vai acabar em 31 de dezembro de 2100. Aí aqui nós temos a linha do tempo, dos tempos antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, os anos eram contados de forma decrescente. Aí teve o período que foi os 33 anos de vida de Cristo, que é o Annus Domini, e após a morte de Cristo, contamos os anos depois de Cristo, de forma crescente. Aí nós temos a linha do tempo, que ela é utilizada para representar e ordenar fatos numa sequência cronológica. Aí aqui nós temos acima alguns fatos importantes que ocorreram antes de Cristo, como no ano 3000 antes de Cristo, que aconteceu a invenção da escrita, 5000 antes de Cristo, a modelagem de metais, e 10.000 antes de Cristo, o desenvolvimento da agricultura. Abaixo nós temos alguns fatos importantes que ocorreram depois de Cristo. No ano de 1876 aconteceu a invenção do telefone, em 1969 a invenção da internet, em 1973 a invenção do celular. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês na próxima semana. Abraços e fiquem com Deus.